Gênesis 8, a partir do versículo 1, a gente vai ler os 5 primeiros versículos, que diz assim a palavra de Deus. Então Deus se lembrou de quem? Se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas do Ararate. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça, coloque esse momento. Agradeça a Deus por você estar tendo essa oportunidade de participar do culto presencial. Santo, soberano, altíssimo Deus, Senhor dos exércitos, Deus criador de todas as coisas, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, nós glorificamos a ti esta noite, nós te agradecemos, meu Deus, por nos permitir estar vivo, Senhor, e poder estar aqui mais uma vez, juntos para cultuar o Senhor, para adorar a ti, Senhor. E eu sei que o Senhor já está presente nesse lugar, meu Deus. O Senhor se encontra aqui, mas nós queremos mais do que a tua presença, Senhor. Nós queremos a manifestação da tua presença em nosso meio. Nós queremos um pouco mais ainda, Senhor. Nós queremos a compreensão da tua palavra, a compreensão do teu querer para as nossas vidas, a revelação daquilo que o Senhor tem para nós esta noite, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vocês todos conhecem a história de Noé. Noé foi um homem que resolveu caminhar com Deus. Noé foi um homem que entregou a vida ao Senhor e teve uma vida de fé, de obediência, de serviço ao Senhor. Num mundo corrompido pelo pecado, num mundo onde a maldade ela chegou no limiar. E isso fez com que Deus tomasse a decisão de destruir toda a humanidade, menos Noé e sua família, porque ele olhou e disse: não, aquele ali é justo, aquele anda comigo. E Deus deu a ele uma tarefa de construir uma arca. Quanto tempo ele construiu aquela arca? Quanto tempo levou? Quem sabe aí, levanta a mão. 100 anos, irmão. 100 anos trabalhando arduamente no propósito de construir uma arca para salvar ele e a família dele. Aí quando chegou o dia, o Senhor mandou ele entrar, o Senhor mesmo fechou, mandou o anjo fechar a porta, e Noé ficou lá dentro dessa arca, esperando o tempo de Deus. Noé foi para um tempo de quarentena. Você sabe o que significa quarentena? Claro, todo mundo sabe o que é quarentena. Aqui está todo mundo passando por uma quarentena. Noé viveu um tempo de isolamento, tal qual a gente está vivendo hoje. Noé viveu um tempo de espera. E eu pedi durante a semana, eu falei: Senhor, me dá uma palavra para ministrar a tua igreja, Senhor. Uma palavra para o primeiro culto de retorno, culto presencial. Meu Deus, fala, meu Deus, revela, Senhor. E Deus me deu primeiro tema. Pela primeira vez ele me deu o tema da mensagem e eu já estava com ele, depois do dilúvio. Deus me deu o tema e o texto, aliás, a referência. E hoje pela manhã, acordei cedo hoje, eu pulei da cama. E o Senhor falou meu coração e eu quero transmitir aquilo que Ele falou meu coração, irmão. Irmão, depois de 150 dias... Está escrito aí no texto, depois de exatamente 5 meses, o texto diz que o Senhor lembrou, Deus se lembrou
de Noé. Mas quando fala que Deus se lembrou, não é porque Deus esquece das coisas, não. Deus é perfeito. E Ele jamais vai esquecer de alguma coisa. Esquece eu, coitado. Eu esqueço de tanta coisa durante a semana, irmão. Você não tem ideia de como eu esqueço das coisas. Mas quando fala que Ele lembrou, é porque chegou o tempo dele agir naquela situação. Às vezes nós nos sentimos tal qual o Macaulay Culkin. Como é que é mesmo que fala? É Macaulay Culkin mesmo, é um menino lá do filme antigo aí, que tem mais de 30, sabe do que eu estou falando. Esqueceram? Quem aqui nunca pensou assim, rapaz, Deus me esqueceu nessa situação? Eu tenho buscado, eu tenho orado, o tempo passou e parece que Deus não se lembra mais de mim. Parece que eu fui esquecido dentro da arca. Imagine aí você 5 meses, a arca fechada, ele, a família, os animais, leões, macacos, fazendo maior barulho, maior bagunça, 150 dias e Deus em completo silêncio. Lá fora, o barulho das águas agitadas e a arca por cima das águas, até que Deus se lembra. Por que Deus lembrou? Porque chegou o momento de tratar a situação. Veja bem que o texto diz que Deus se lembrou, mas Deus não falou com ele nesse primeiro momento. Então talvez você está achando que Deus se esqueceu do seu problema, da sua vida, da sua situação. Não, Ele está lembrando. Você só não está ouvindo e nem está vendo, mas Ele está agindo ao teu favor. Ele está agindo a favor da igreja. Querido, interessante é que quando Deus Ele lembra de Noé, Ele diz assim, agora chegou o tempo de fazer o quê? De baixar as águas. Agora era chegado o tempo de começar a baixar as águas. Veja bem que depois de 150 dias, exatos 5 meses, tipo assim, de março a agosto, quando começou a pandemia, dia 18, não sei se vocês lembram, mas foi dia 18 de março, nós fizemos agora 5 meses dentro dessa situação, 5 meses de isolamento, 5 meses de confinamento, 5 meses enfrentando todo tipo de situação. Assim, eu falei com outra pessoa, eu disse, rapaz, vocês não sabem para mim como tem sido essa situação, por exemplo, das transmissões, como isso tem me afetado, lutar com isso, lidar com isso. Mas eu creio, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para a igreja. O Senhor está baixando as águas, irmão. E o que é que Deus fez para baixar as águas? Vamos para o texto? O texto diz assim, olha. Então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais selvagens domésticos que estavam com ele. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. Glória a Deus. Agora eu fiquei pensando, irmão, mas Deus poderia dizer assim, suma as águas agora. Não poderia? Vá diminuindo gradativamente. Aí Deus faz o quê? Deus faz soprar um vento, irmão. Irmão, você já parou para pensar nisso aqui? Vamos aprofundar um pouquinho nesse texto aqui, nessa situação. Imagine você e sua família dentro daquela arca, a água lá em cima, você dentro da arca e de repente o vento começa, porque eu imagino que para um vento soprar para baixar as águas não foi uma brisa. Foi brisa? Deve ter sido um vento forte, porque o vento forte ia a fazer com que as águas fossem sendo afastadas e ela ia evaporando, ela ia diminuindo. Agora imagine você dentro da arca com vento forte soprando lá fora e você sem saber o que está acontecendo, o que é que passaria pela sua cabeça? Imagine você dentro da arca, o vento soprando e tirando as coisas do lugar. O vento soprando e agitando a arca e chacoalhando e vai para um lado e vai para o outro e você começando a enjoar e cai um objeto aqui e cai um objeto ali e as coisas estão mudando de lugar, mas aquilo tudo era para quê? Para baixar as águas. E é nesse momento, irmão, que as águas estão baixando, é nesse momento que o vento de Deus está soprando, é que nós somos tentados a reclamar do vento de Deus, o vento que vai baixar as águas, porque nós somos humanos, porque muitas vezes nós somos impacientes, porque muitas vezes o nosso pensamento está muito aquém do pensamento do Senhor,
O pensamento do Senhor, ele está muito mais alto do que o nosso. Veja bem que Deus não dá um aviso, Deus não manda uma mensagem para Noé, disse: Noé, segura aí, segura as pontas aí que eu vou mandar um vento agora para baixar. Não, simplesmente o vento começa a soprar para resolver o problema no qual eles estavam envolvidos. Eu vou citar mais duas situações quando Deus usou o vento para resolver o problema dos teus filhos, do teu povo, dos teus servos. Lá em Êxodo capítulo 14, versículo 21, diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas, o vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Irmão, tu imagina o tufão, tu imagina a força do vento para abrir um mar, tu imagina a ventania que deu naquele dia, naquela noite, naquela madrugada toda, o vento soprando. Qual era o propósito? Abrir o mar, para quê? Para o povo de Deus. Agora você imagine a inconveniência que esse vento trouxe. As mulheres segurando saia, o povo segurando as bagagens, segurando lá a galinha, o pato, o animal. Segura esse pinto aí, que esse pato, porque senão o vento vai levar. E sobe uma toalha aqui, e um objeto ali é soprado pelo vento, e vem areia. Mas aquele vento, ele tinha um propósito. De vez em quando Deus manda uma ventania em nossas vidas. De vez em quando Deus faz soprar o vento no meio da igreja, irmão, mas é para o nosso próprio bem. De vez em quando Deus faz soprar o vento na vida dos teus filhos, dos teus servos, do teu povo, mas é para o nosso próprio bem. Eu vou citar outro exemplo. Lá em Números capítulo 11, versículo 31, diz assim: o Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções, voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo estava com fome de carne, o povo começou a reclamar, o povo queria carne, e Deus disse: eu vou mandar carne, agora eu vou mandar primeiro um vento, porque o vento de Deus soprando trouxe as codornas, levou as codornas. Agora você imagina, foi só as codornas que chegaram lá? E a areia do deserto no olho das pessoas? E o desconforto? É isso, você entendeu a mensagem? Você entendeu que para as águas baixarem, se faz necessário o vento de Deus para baixar as águas? E muitas vezes Deus está agindo, Deus está soprando com o seu vento, e nós estamos reclamando porque nós não entendemos. Então, quando a gente não entende, a melhor coisa a fazer é ficar quieto, calado, e deixar Deus agir, e não pecar no abrir da boca. Deixa o vento de Deus soprar, meu irmão. Deixa o vento de Deus soprar, minha irmã. É no agitar do vento, é no agitar das coisas. Deus faz com que as coisas, às vezes, algumas coisas vão sair do lugar, para que outras coisas possam ficar no local, no seu lugar devido. Deus vai tirar algumas coisas do lugar, mas Ele vai colocar a arca no local que Ele quer que fique. Você está entendendo, irmão? Então, irmão, dê um glória a Deus aí, irmão. Diga amém. Eu vi muitas pessoas, eu li comentários, e eu vi pessoas sofrendo por causa desse momento agora, sofrendo por causa dessa situação de insegurança, sofrendo porque elas querem que tudo passe logo. Tem gente, irmão, eu não sei, aqui não deve ter não, que vocês todos são pessoas que estão confiando no poder de Deus, são pessoas que sabem que Deus é soberano. Vocês não são esse tipo de pessoa, mas lá fora tem gente que está pedindo para isso tudo acabar logo. Só que tem uma coisa aqui, vamos para o texto, tem algo muito revelador aqui nesse texto. No próximo versículo diz assim: as águas do dilúvio foram baixando de que maneira? Aos poucos, as águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Deus não deu a ordem para que o vento baixasse as águas em 24 horas. Deus fez com que o vento soprasse e as águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Agora você imagine Noé com ansiedade. A família de Noé sofrendo de ansiedade, o vento soprando lá fora,
as águas baixando de forma bem devagar, e ele querendo que aquilo tudo acabe logo. Irmão, eu queria fazer uma pergunta aqui, mas você não vai ter coragem de responder. Você não vai ter coragem de levantar a mão se eu perguntar assim: quem quer que isso acabe logo? Levanta a mão aí. Olha, Isaac foi corajoso, Isaac levantou a mão. Irmão, é verdade, a gente queria, irmão, e de fato, eu vou ser sincero, quem queria estar vivendo isso? A gente queria que isso fosse apenas um sonho, né? Ou uma coisa que, nós estamos sonhando, amanhã a gente acorda, e rapaz, aquele, eu não vou falar a palavra, porque depois se eu botar essa mensagem no YouTube, ele vai lá e derruba, mas aquele vírus, aquilo foi um sonho ruim, não existe mais problema, a gente queria que fosse assim. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, pega isso aqui, irmão, para a sua vida. As águas estão baixando bem devagar, mas elas estão baixando. Deus está no controle da situação, meu irmão. Deixa eu falar para você uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Não sofra com ansiedade não, irmão. Tranquiliza a tua alma, tranquiliza o teu coração, confia em Deus. As águas, você pode até, meu irmão, Noé não tinha um medidor não, de água. Lá não tinha uma régua enorme para dizer: ei, hoje baixou meio metro, ou baixou mais 20 centímetros. Não, irmão. Não, ele não tinha lá um medidor de enchente, não tinha no painel da arca, nem tinha painel. Então, é possível que ele nem tivesse se dando conta de que as águas estavam baixando, irmão, porque elas estavam baixando. É a sua situação, é a minha situação. Aí é pela fé. Eu estou acreditando que as coisas estão, entre aspas, normalizando. As coisas estão baixando. A água está chegando, vai chegar no nível, vai secar. Isso vai passar, irmão. O culto voltou hoje, era para estar aqui 36 pessoas, 38. Algumas pessoas não vieram, outras queriam estar aqui. Tem gente que não veio por medo, e a gente tem que respeitar. Nem todo mundo tem segurança para vir aqui. Uma família que está pertinho da gente que fala assim: pastor, nós somos do grupo de risco, pastor. Eu gostaria muito de estar no culto, mas eu não vou poder porque eu tenho medo. Sim, fique em casa, não venha, acompanhe da internet. Mas as águas estão baixando. Essa situação vai passar. Agora, meu irmão, aprenda a lidar com a ansiedade. Eu imagino que se Noé fosse ansioso, ele ia sofrer muito naquela situação. Querido, agora tem algo, outro versículo, irmão, com um texto lindo, maravilhoso, revelador para a minha vida, para a sua vida, irmão. Olha o que está escrito no versículo 4. Vamos acompanhar a leitura aí. Diz assim: exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. O que é que esse versículo pode me ajudar? Exatamente 5 meses depois, a arca fez o quê? Ela repousou. Onde? Sobre as montanhas do Ararat. Depois do dilúvio, Deus está levando Noé e sua família para os lugares altos. A arca não está repousando numa planície não, irmã. Eu imagino que a planície só tinha podridão ali. Muitos corpos em estado de putrefação já bem avançado. Eu entendo que ali, quando chegasse no vale, é claro que ainda tinha muita água, mas a situação ia estar bem degradante, bem feia de se ver. Mas as mesmas águas que fez com que a humanidade morresse, a mesma água que matou praticamente toda a população da terra naquela época, restando só Noé e sua família, essas mesmas águas conduziram Noé e sua família para os montes de Ararat. A mesma situação que derrotou uns, levou outros para os altos lugares. Você está entendendo aí o mistério? Você está entendendo o que Deus está falando conosco essa noite? Você está entendendo que essa situação, quando isso acabar, quando isso passar, famílias vão estar em lugares altos. Deus conduziu Noé, a arca, a família para os montes de Ararat, para os lugares altos, irmão. Irmão, dê glória a Deus por isso, irmão. Dê glória a Deus por essa situação. Dê glória a Deus pelo que nós estamos passando. Irmão, eu vou falar para você aqui, tem famílias que se aproximaram mais de Deus nessa pandemia.
Tem famílias que buscaram mais o maná diário. Tem famílias que empreenderam uma busca diária por Deus. Se aproximou, buscou com toda a força do seu coração. E consequentemente, quando isso passar, essa família vai estar onde? No vale? Na planície? Não nos lugares altos, vai estar nos altos montes. Então essa é a palavra que você deve pegar para a sua vida, meu irmão. Outra coisa que a gente aprende com esse texto, o título da mensagem é: depois do dilúvio. Depois que passar essa situação, o que é que vai acontecer? O que é que aconteceu com Noé? E o que é que nós podemos aprender com esse texto e pegar para a edificação de nossas vidas? Outra coisa que eu quero passar para vocês aqui, está no versículo 15, mas eu vou ler alguns versículos antes, que diz assim, versículo 13: Noé completou 601 anos, no primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois, olha quanto tempo esse homem está na arca, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. 10 meses e meio depois ainda tinha água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Está praticamente seco. Está seco? Não, ainda tem água. 10 meses e meio depois ele constata que tem água lá fora. Aí ele espera mais 2 meses, está no texto. Versículo 14 diz assim: mas 2 meses se passaram e por fim a terra estava completamente seca. Quanto tempo tinha passado primeiro? 10 meses e meio. Agora, mais 2 meses. Soma tudo e me dê aí o resultado. Deu quanto tempo aí? 1 ano e meio não. 1 ano e metade de 1 mês. 1 ano e 15 dias. Confinados dentro de uma arca, aliás, preso dentro de uma situação, provavelmente com muita vontade de sair daquilo, com muita vontade de ir lá fora e dar uma respirada no ar lá de fora. Aí ele verifica que a terra estava completamente... O que é que você faria se você descobrisse, você naquela arca, e você abriu ali a janela e você descobriu que a terra estava seca? O que é que você faria? Qual era a vontade no seu coração? Fala aí, seja sincero. Eu fiz essa pergunta para uma pessoa e ela disse assim: eu abriria a porta da arca e eu sairia mais do que depressa daquela arca. E eu creio que muita gente faria isso. E eu creio que tem muita gente querendo fazer isso. E eu creio que tem muita gente querendo tomar decisões precipitadas, querendo ir embora, sair do emprego, sair da cidade, sair do estado, sair do país, ir embora para outro lugar. Tem muita gente querendo abandonar a arca. Só que é o seguinte, irmão, vamos olhar para o texto. Olha a atitude de Noé no versículo 15, diz assim: então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos, as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem. Noé, ele verificou que a terra estava completamente seca. Mas o que é que ele fez? Ficou preso, manteve ele e sua família dentro da arca, obedientemente. A obediência daquele homem era tanto, isso aqui é palavra minha, que eu penso que na cabeça dele, o pensamento era o seguinte: o mesmo Deus que me colocou nessa situação é o Deus que vai me tirar dessa situação. O mesmo Deus que me mandou entrar nessa, porque ele não entrou na arca por conta própria não, irmão. Ele entrou porque Deus disse: Noé, chegou a hora de você entrar, entra na arca. Noé, eu vou fechar a arca, vou selar por fora, para que ninguém entre. Quem foi que mandou Noé entrar na arca? Quem foi que disse a hora de entrar? Quem é então que iria definir a hora de sair? É disso que eu estou falando, irmão. Isso aqui, irmão, se configura uma pessoa que tem uma vida de confiança plena no Senhor. Eu não coloquei isso no primeiro texto, na primeira mensagem. Eu estou pregando a mesma mensagem que eu preguei no culto das 5. Mas eu não sei porque agora vem um pensamento em minha cabeça e eu penso que é de Deus. E talvez aqui tem pessoas, não sei,
Eu vou falar o que veio no meu pensamento agora. Às vezes a pessoa está presa numa situação, ela está numa situação financeira, endividada, ela está passando por um sufoco, Deus está tratando com ela em alguma área. Aí o que é que ela faz? Irmão, eu já vi pessoas, crentes, ditas crentes, tomar dinheiro emprestado. Aquele pessoal que tem um nome aí, sabe, que vive de cidade em cidade. Eu não vou citar aqui porque eu estou gravando essa mensagem, mas aquele povo que é nômade, que vive de cidade em cidade, você sabe do que eu estou falando. Então, às vezes a pessoa está presa numa situação, aí o que é que ela faz? Ela vai recorrer a um empréstimo pagando juros extorsivos. Então isso é uma forma da pessoa destrancar a porta da arca e ela sair por conta própria da situação. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, se você é uma pessoa de fé, se você confia que Deus colocou você na situação, você também tem que confiar que Ele colocou você e Ele vai tirar no tempo certo, Ele vai tirar você dessa situação embaraçosa, dessa situação complicada. Irmão, Noé não saiu da arca até que ele ouviu a voz de Deus mandando ele e a família sair daquela situação. Então pega isso para a sua vida, irmão. Creia, eu tenho vivido assim. Desde quando eu aceitei o desafio de sair do meio da minha parentela, do meio da minha casa, da minha terra, do meio dos meus parentes. E eu vim com a convicção de que Deus estava me trazendo para aqui. E tenho dito isso todos os dias, está no meu coração. Vou permanecer aqui, se eu tiver que morrer aqui eu vou morrer. Mas também, eu só saio daqui no dia que Ele falar novamente: olha, chegou a hora de você sair. Chegou a hora de abrir a porta da arca. Chegou a hora de sair dessa situação. Noé ficou ali, permaneceu até ouvir a voz de Deus. E depois do dilúvio, o que é que a gente vai fazer? O que é que as famílias estão fazendo depois que essa situação toda passar? Você sabe o que é que Noé fez? A primeira coisa que ele fez quando ele saiu da arca? Você sabe o que é que ele fez? Quem sabe aí levanta a mão. Ele fez o quê? Construiu um altar. Versículo 20, vamos acompanhar o texto aí. Capítulo 8, versículo 20, diz assim: em seguida Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor. Eu vou ler só até aí. Irmão, eu fico pensando, Noé preso naquela situação, um ano, sem poder adorar a Deus como ele adorava, sem poder construir um altar, sem poder sacrificar um animal. De repente, quando ele sai, eu imagino ele falando: Sem, Cã, Jafé, vem cá, ó meninos, ó rapazes, vem cá, meus filhos, por favor, vão catar umas pedras, ligeiro. Para quê, pai? Catem as pedras, porque hoje eu vou fazer um altar para sacrificar ao Senhor meu Deus. Não fala que ele foi comer, não fala que ele foi tomar banho, não fala que ele foi costurar uma roupa, não fala que ele foi fazer nada. Em seguida, depois que ele saiu, que libertou ali, liberou os animais, ele construiu um altar para sacrificar ao Senhor Deus dele. Eu saí de casa hoje e antes de sair de casa eu disse: eu vou levar uma oferta ao Senhor. Vou levar uma oferta ao Senhor. E foi com base nesse texto. Vou levar hoje uma oferta para Deus. É o retorno dos cultos. Irmão, eu não sei o que as famílias estão fazendo lá fora. Eu não sei o que Aí tem gente que está pensando em viajar. Quando o estudo acabar eu vou fazer uma viagem. Eu vou tirar umas férias. Quando o estudo acabar eu vou arrumar um emprego novo. Eu vou construir isso, eu vou fazer aquilo. Coitado, não sabe nem o que vai ser o dia de amanhã. Então eu acho que a gente, em toda oportunidade, depois que isso passar, é construir, irmão. Porque naquela situação ele não podia construir dentro da arca, imagino eu. A arca era de madeira. Como é que ele ia construir um altar ali dentro e sacrificar e tocar fogo? Ia botar fogo em tudo. Mas quando ele saiu, ele construiu um altar. Agora, para a gente finalizar, eu acho que eu já passei de 30 minutos aqui. Era um novo tempo. Era uma nova realidade. Vocês concordam comigo? Era um novo mundo. O mundo que ele conhecia até antes do dilúvio já não existia mais. Os parentes, porque ele tinha parente, ele tinha amigos. Eu imagino que ele tinha pelo menos um vizinho distante. Eu imagino que ele conhecia pessoas
já não existiam mais. A paisagem que ele viu, aliás, ele até, imagino que a arca levou ele para um outro local, mais distante de onde ele estava. Era tudo novo, era tudo diferente, era o novo normal na vida de Noé. Só que tem uma coisa aqui, irmão, que a gente tem que olhar para isso, não criticando, mas olhando para isso. Não, eu tenho que ter cuidado para eu não incorrer nos mesmos erros aí, para eu não cair no erro que Noé cometeu. No capítulo 9, versículo 20, olha só o que diz o texto. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Quem foi que plantou a videira? Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Aí, no outro versículo, diz assim: Cã, pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Veja bem, sacrificou, construiu um altar, botou as coisas no lugar, arrumou lá uma tenda, um local para botar a cabeça, e ele resolve plantar uma vinha. Foi ele que plantou aquela vinha. Quando ele colheu os cachos de uva, ele resolveu fazer o quê? Um vinho. E o texto diz que ele se embriagou do vinho que ele mesmo produziu. E como consequência dessa embriaguez, ele ficou nu. E como consequência dessa nudez, ele se tornou uma pedra de tropeço para o seu filho. Eu não estou dizendo que ele foi culpado, porque o Cã já tinha também lá a inclinação para as coisas erradas, porque aqui, os dedos da mão são todos irmãos, mas não são iguais. Então a atitude de Cã, quando viu o pai nu, ele foi contar para os outros irmãos. Agora, por quê? Porque o pai estava nu. E por que o pai estava nu? Porque bebeu o vinho que ele mesmo produziu, do plantio que ele mesmo fez. São os novos tempos, mas os velhos erros. Novos tempos, mas a velha natureza está dentro de cada um de nós. Era um homem que era íntegro, sim, um homem que tinha um coração voltado, mas a semente de Adão estava nele. O pecado de Adão estava lá na sua alma, no seu espírito, estava dentro dele. A vontade de tomar o vinho, de se alegrar, fez com que ele tomou além da conta e se embriagou. E nessa embriaguez ele ficou nu. E na sua nudez ele se tornou pedra de tropeço para o seu filho. E como consequência disso, o menino foi amaldiçoado, gerou lá aquele povo lá, pai de Canaã. Então cuidado com o que você vai plantar nesse novo normal. Cuidado com o plantio que você está fazendo. Cuidado com o vinho que você vai produzir, que de repente você mesmo vai beber do vinho. Veja bem, isso aqui é muito forte, essa tradução, eu gosto muito da NVT. O texto diz que certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido. O vinho não foi oferecido por ninguém, não. Foi ele quem produziu o vinho. Foi ele que fez o plantio. Foi ele que pisou na uva. Foi ele que pegou o suco da uva, fermentou, produziu o vinho e ele mesmo bebeu. E às vezes nós estamos colhendo os frutos do nosso plantio. E às vezes nós estamos provando do nosso próprio veneno. E às vezes nós estamos nos embriagando do nosso próprio vinho. E sem saber. E aqui ele não fez isso consciente não, irmão. Não foi de caso pensado. A princípio ele bebeu para se alegrar. Mas ele bebeu mais do que ele poderia beber. E acabou se embriagando. Vamos orar agora, querido, para finalizar esse tempo. Eu creio que Deus falou contigo. Eu creio que você agora vai sair daqui com essa questão do vento de Deus na sua vida. Você vai entender que as coisas estão agitadas no momento, é porque Deus soprou um vento, Deus está soprando um vento. Você está entendendo agora que as coisas estão mudando de lugar, mas estão saindo do lugar que você queria que estivesse, mas é Deus que está mudando as coisas de lugar. Deus está no controle dessa situação.
Eu creio que você vai sair daqui com a compreensão de que, quando isso tudo passar, Deus vai te colocar em lugares altos. E eu creio também que você vai sair daqui mais temeroso com os plantios que você vai fazer a partir de agora, e tomar cuidado para não estar bebendo o vinho que embriaga, que causa nudez e que se torna pedra de tropeço. Que Deus abençoe a sua vida. Santo e amado Deus, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor, por esse tempo, pelo culto presencial, pelo retorno dos cultos. Deus, muito obrigado, meu Deus, porque até aqui a tua boa mão tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido o nosso braço forte, a nossa torre alta, o nosso muro de segurança, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que veio aqui esta noite. Obrigado pela tua palavra, pela revelação, meu Deus, daquilo que o Senhor queria falar à tua igreja. Obrigado pela ação do teu Santo Espírito na minha vida, na vida de cada pessoa que se faz presente nesse lugar. Senhor, eu quero pedir ainda que o Senhor guarde a vida de cada uma dessas pessoas no retorno para os seus lares.